Paz do Senhor, como vai? Mais um vídeo, mais um assunto, tudo bom? Hoje nós vamos estar falando sobre sepulcro caiado. Por que Jesus usou essa expressão? Vamos aprender? Antes, vai lá, se inscreva no meu canal, ajuda ele a crescer, ative as notificações, clica no sininho e dê o seu joinha. Vamos lá? Nós vamos trabalhar o Evangelho de Jesus, que foi narrado por Mateus capítulo 23. Vamos abrir a nossa Bíblia? Então vamos lá. Capítulo 23, vou pegar aqui a minha lupa. Capítulo 23, a partir do versículo 27. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Eu fiz um vídeo anterior a esse, falando sobre o que é hipocrisia e o que é, né, como identificar, né, as características de uma pessoa hipócrita. E foi exatamente também nesse texto de capítulo 23 de Mateus. E esse vídeo eu quero estar falando sobre os sepulcros caiados, por quê? Porque tem relação com a hipocrisia. Mas exatamente a forma que Jesus usou é o que eu quero trazer nesse vídeo, porque tem uma profundidade que a gente pode trazer uma aplicação prática para que a gente não venha viver no mesmo contexto reprovado por Jesus. Porque Jesus reprovou o contexto de vida dos escribas e dos fariseus, que ouviam tanto. Porque onde Jesus estava, a multidão de discípulos, aqueles homens não saíam da cola do pé de Jesus. E eles estavam ali, eles ouviam, mas eles não queriam viver o que Jesus ensinava. Então, quando Jesus ele chama os escribas e fariseus de hipócritas, ele vai fazer essa característica da hipocrisia, ele vai fazer uma semelhança ao sepulcro caiado. Então ele chama escribas e fariseus. Ai de vós, ou seja, onde tem ai na Bíblia, fala de juízo. Então aquele comportamento dos escribas e dos fariseus estava comprometendo a eternidade deles, porque Jesus fala, ai de vós. Então estava colocando eles num contexto de juízo, de condenação. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Vamos lá entender então por que Jesus usou essa expressão sepulcros caiados. Nós conhecemos muito bem, né, a cultura judaica antiga, as sepulturas dele, as tumbas, né, as sepulturas deles onde colocavam seus mortos, era um buraco como uma caverna e ali se tapava com uma pedra. Então ali denomina-se sepulcro. Então ali onde jogavam os seus mortos, denomina-se o sepulcro. Mas por que então essa expressão caiado? Primeira coisa, da onde se deriva essa palavra caiado? Deriva-se da palavra cal. E eles usavam uma mistura, né? Hoje nós chamamos de cal. Eu peguei até a definição aqui desse produto que era usado naquela época, era um gesso líquido colorido com cal, ou seja, era uma espécie de cal que embranquecia, né? Deixava embelezado a parte exterior dessa sepultura, desse sepulcro. Então esse sepulcro aqui, ele por dentro tinha ossos, como Jesus usa aqui a expressão, ó. Vamos lá, vamos dizer que por fora realmente parecem formosos, no versículo 27, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então Jesus está falando que eles pintavam os sepulcros. Agora vamos entender. Por que eles pintavam os sepulcros? Justamente porque pela cidade de Jerusalém
ser uma cidade de muitos visitantes, de muitas hospedagens, principalmente quando se chegavam as 3 principais festas, né, que nós conhecemos, que é a festa da Páscoa, do Pentecoste, dos tabernáculos. Então, quando iam chegando, e eles sempre, né, uma hora ou outra, eles pintavam os sepulcros. Isso é a história judaica que nos conta. Eles pintavam, e Jesus está dando essa veracidade, eles pintavam os sepulcros de branco para embelezar. Mais para frente a gente vai entender isso. Só que aí Jesus estava dizendo assim, olha, por fora realmente parecem formosos, todos pintadinhos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia, verme, ratos e de toda sorte de bichos que devoravam e devoram um corpo de um morto, um defunto. Então Jesus começa agora a fazer essa comparação, ele começa a falar, vocês escutam o que eu prego, escutam o que eu ensino, vocês falam da lei, mas vocês não praticam. Vocês por fora são bonitos, falas bonitas, discursos bonitos, porém por dentro estão mortos, como aqueles sepulcros, por fora pintado, caiado, né, de cal, caiado, mas por dentro tem verme, tem cheiro de podre, tem ratos, tem imundícia. E aí Jesus começa agora a combater esse tipo de hipocrisia que eles estavam vivendo. E aí Jesus pega exatamente esse exemplo que eles conheciam de perto. Vale a pena lembrar também que essa pintura que eles faziam era exatamente para passar como se os sepulcros estivessem bem cuidados, estivessem embelezados pelas autoridades da cidade. E também aqueles que passavam perto do sepulcro, se a gente for observar o livro de Números, até mesmo, eles criam que até mesmo se passasse e a sombra batesse no sepulcro, eles estariam imundos, eles teriam que se deslocar, se afastar, até se purificarem. Então você observa como que eles tratavam aqueles sepulcros. Aí vamos continuar para a gente entender melhor? Aí diz assim, 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, por fora pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de, hipocrisia e de iniquidade. Então Jesus pega os escribas, os fariseus, os religiosos, os que falavam, mas não praticavam, ensinavam e não praticavam, e faz essa comparação com esse lugar onde se colocavam os mortos e se pintavam de cal para quem passasse, os viajantes, turistas, né, que se hospedavam na cidade, olhassem e falassem, poxa, teus sepulcros são bem cuidados, olha só, todos pintados de cal, estão caiados. Só que Jesus falava, de que adianta pintar se dentro tem ossos de morto, tem verme, tem ratazana, tem camundongo. Aí ele começa a repreender no versículo 19. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então você observa que existe uma associação entre o hipócrita e aquele sepulcro caiado. A hipocrisia com um sepulcro caiado. Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Então, os profetas que morreram no Antigo Testamento, né? Eles adornavam, até mesmo os profetas locais do tempo deles, em que Jesus estava falando, ele estava dizendo, vocês ficam adornando, embelezando, e ainda dizem assim, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Jesus estava dizendo, bando de mentirosos, vocês estão matando as pessoas, não da mesma forma como os profetas anteriores, Ezequiel, Jeremias e outros demais profetas, a lista dos profetas maiores, menores,
mas vocês estão matando de outra forma, vocês não estão ensinando a verdade, vocês não estão praticando a verdade. E aí eles ainda falam assim, se existíssemos no tempo, no versículo 30, de nossos pais, nós não nos associaríamos, ou seja, nós não teríamos relacionamento, comunhão com eles para derramar o sangue dos profetas. Por isso que Jesus, conhecendo o coração deles, chamou eles de sepulcros caiados. Por quê? Porque eles queriam passar uma beleza nos sepulcros dos que morreram, dos profetas e também dos justos. Pintavam de cal, embelezavam para dar uma boa aparência das autoridades, dos religiosos e aqueles que chegavam na cidade, como turistas, viajantes, tivesse uma boa imagem dos religiosos, uma boa imagem dos escribas, uma boa imagem dos sacerdotes. E aí o que Jesus fala? Vocês são um bando de hipócritas, de sepulcros caiados. Vocês estão exatamente se pintando, mostrando uma imagem que o interior é podridão, o interior é mentira, o interior é pecado, é insubmissão, é infidelidade, é desobediência. Então, amado, o que Jesus está falando aqui para nós é uma coisa assim, de uma praticidade tão grande. Eu anotei aqui uma passagem, que eu quero encerrar com ela, é de uma praticidade tão grande, porque nós precisamos aplicar na nossa vida. Quero ler Ezequiel, vamos ler aqui, Ezequiel capítulo 13, versículo 10, que tem a ver o que a gente está falando, que diz assim, 13, versículo 10, visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Diz aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a afendará. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para consumir, e derribarei a parede que rebocastes de cal, ou seja, de aparência não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, ou seja, vai mostrar realmente quem é. Assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal não adubada, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizaram de Jerusalém, e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Queridos, que coisa profunda. Jesus falando aqui, Deus falando aqui através de Ezequiel, né? Usando essa ilustração, e aí Jesus vai também usar a ilustração do sepulcro pintado de cal, caiado, né? Como uma aparência, para tentar mostrar algo que na verdade o seu interior é completamente uma podridão. Queridos, se inscreva no meu canal, ative as notificações, clique no sininho e dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é para abençoar a minha vida, a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. E que Deus nos abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.